Olá, meus queridos, graça e paz. Mais um dia, meus irmãos, estamos aqui para meditarmos na palavra. Mais um dia qual o Senhor nos presenteou com o dom, com a dádiva da vida, que possamos estar alegres, que possamos estar gratos ao Senhor. Meus irmãos, muitas vezes nós passamos por tribulações, passamos por preocupações, por aflições, mas temos consciência, meus irmãos, de que nós temos um Deus todo-poderoso que nos ajuda, que sabe a nossa necessidade, que nós venhamos levar a nosso Deus as nossas mazelas, nossas aflições e venhamos acreditar no Deus do impossível, que para Deus do impossível tudo é possível. Então que nesse dia, meus irmãos, nós venhamos consagrar a Deus. Eu não sei, meus irmãos, a necessidade de cada um, cada pessoa no seu individual, que sabe o que necessita, sabe como anda a fé, sabe como anda a mente com as preocupações, o coração com as aflições, mas que o nosso Deus Todo-Poderoso possa estar conosco, conduzindo, nos direcionando, enviando os anjos necessários para a nossa paz, para a nossa fé ficar fortalecida, porque nós sabemos que tudo aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Basta somente, meus irmãos, crermos em Deus e clamarmos a Ele, levarmos a Deus as nossas preocupações, porque tem muitas vezes, meus irmãos, que acontece com nós, Eu falo assim de mãe, como eu sou mãe, muitas coisas, tem filho meu que mora longe, e se meu filho não vier falar para mim que está necessitando de alguma coisa, que ele está precisando de mim para alguma coisa, muitas vezes eu vou achar que ele está bem, porque eu não tenho muito contato com ele, Tem um filho que mora um pouco longe, eu não tenho muito contato. De vez em quando eu pergunto, como é que você tá, meu filho? Mas não é sempre. Se meu filho não vir até a mim trazer, mãe, tô precisando disso, mãe, me ajuda nisso, muitas vezes eu não vou saber. Não que Deus não tenha poder para saber, Deus é todo poderoso, mas Deus espera essa aproximação, esse buscar nosso, porque Deus nos deu o livre-arbítrio justamente para fazermos da nossa vontade. Não em tudo, meus irmãos? Sabe que, nós sabemos que tudo é permissão de Deus também, que quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Tem muitas coisas que nós temos que analisar na palavra, meditar, ter o discernimento para termos entendimento. Mas o que eu quero meditar com os irmãos é isso. Se eu levar ao meu pai as minhas mazelas, se eu tiver uma conexão com meu pai, se eu estiver pertinho do meu pai, estiver sempre ali, buscando meu pai, procurando, é muito mais provável, muito mais certeza que ele vai me auxiliar, que ele vai estender as mãos para mim, que ele vai pegar os meus problemas, que ele tem todo o poder para resolver tudo, da maneira dele, no tempo dele, da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes, meus irmãos, nós passamos por tribulações, por deserto que a gente fala, por alguns desertos, que muitas vezes a gente não entende, mas tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Muitas vezes a gente entra em deserto que não é nem para a gente estarmos nele. Entramos por escolha errada, entramos por não saber ouvir a voz de Deus, entramos muitas vezes por causa de teimosia, por falta de obediência. Mas tem outras vezes que tem processo que é doloroso, mas é para o nosso crescimento, é para nos modificar, para nos moldar. Então, por isso que é muito bom, meus irmãos, quando nós estamos alicerçados com o Espírito Santo, para nós termos a tua instrução, para termos a sensibilidade do Espírito para entender, porque nós só entramos em ventos, em processos que não deveríamos quando nós estamos afastados do nosso Pai, quando nós não levamos o nosso problema ao nosso Pai e fazemos da nossa maneira, na força do nosso braço, na nossa inteligência que nós pensamos entender. Então acabamos passando por um processo que não precisaríamos passar. Isso me remete na época de Abraão, na época de Moisés, quando foi tirar o povo do Egito, quando foi tirar para a terra prometida, que era Canaã, era uma terra que era frutífera, que manava leite e mel, só que o povo começou a fazer da maneira dele, esqueceu da promessa de Deus, esqueceu do temor a Deus, da obediência, e começou a fazer da maneira deles. Então começaram a ficar ali rodeando ali 40 anos, a maioria não passou, não conseguiu. O próprio Moisés, pela desobediência, por ele fazer da maneira dele, ele acabou também, Deus falou para ele, você também não entrará, você ficará antes do rio Eufrates, antes do rio você morrerá, então você não passará para o outro lado do rio, que era a terra prometida. Então muitas vezes nesses processos que nós entramos,
né? A gente até entra no processo, sabe? Não, Deus tá me moldando, Deus está me construindo, está me ensinando. Aí a gente começa a se perder no processo e achar, não, mas eu vou fazer isso. A gente não tem a paciência de esperar, de obedecer em Deus e acabamos estragando aquele processo, né? Acabamos andando em ciclo. E fica repetindo, repetindo, porque nós começamos a pensar, né? Mas se eu fizer isso, eu vou fazer desse jeito, porque não estamos muitas vezes sensíveis à voz do Espírito Santo para entender, né, como Deus quer trabalhar. E onde nós colocamos a nossa força, a nossa mão, geralmente acaba ficando uma coisa repetitiva, um ciclo ali que acaba nos sacrificando mais do que necessitávamos. Se nós tivermos a sensibilidade do Espírito Santo, ou se nós tivermos o entendimento de saber esperar, né? Saber entender a voz de Deus, porque a vontade de Deus nós sabemos que é boa, perfeita e agradável, então Ele não deixa ninguém em aflição, passar por coisa que não suporta, ou coisa, Deus não quer o sofrimento de ninguém. Quando Ele deixa a pessoa passar por um aprendizado, é para tirar, é como se fosse lapidar, né? Para poder tirar, como a uva é pisada, né? Ela é pisada para sair o vinho, a azeitona é pisada para sair o azeite. Então é como se Deus estivesse ali, estou te preparando para tirar de você, né? O teu melhor, para poder te mostrar que nesse teu processo, nesse teu deserto, nessa que você acha que a vida está pisando, é para tirar de você o teu melhor, né? Tirar o suco da uva, o azeite da oliva, da azeitona. Então tem que ter esse processo, só que nós temos que entender o processo quando é de Deus mesmo, quando a gente está ali no processo porque Deus quer, ou quando nós estamos no processo de maneira errada por nossas escolhas, por nossas desobediência, ou por nosso achismo, pela nossa vontade, né, meus irmãos? E desde lá de Gênesis, né, é muito visto essas coisas de as pessoas se perderem no processo, se perderem no entendimento, quando começa a colocar o nosso próprio conhecimento, começa a colocar as nossas próprias forças, os nossos achismos, aí começa nisso que eu começo a pegar para mim e querer fazer do meu jeito, eu começo a desobedecer o meu pai, porque eu não confio totalmente, e eu começo a ter que me sacrificar, passar mais tempo no processo, ficar muito mais assim, andando em ciclo mesmo, né? Muito mais tempo, uma coisa que era para ser um tempo mais curto, acabo prolongando aquele tempo do sofrimento, porque eu não estou com sensibilidade ao Espírito Santo, eu não estou entendendo, eu não estou conseguindo entregar meu problema ao meu pai e deixar na mão dele, confiando que ele vai resolver, porque ele é um Deus do impossível. Ele é um Deus todo-poderoso e é um Deus misericordioso, bondoso, que quer, por mais que Ele deixe também a gente passar por um processo para nos amadurecer, para nos ensinar, para que também o nome dele venha a ser glorificado, Ele quer o melhor para cada filho dele, que nem quando Ele prometeu a terra prometida lá para Abraão, depois foi para Moisés, para Jacó, né, Isaac e Jacó. Então, Ele renovou a aliança porque Ele queria que a terra prometida fosse, como Ele prometeu, deixar na descendência, dar por herança a descendência. Mas também já é um estudo mais voltado para outro tipo de promessas, né? Promessas de Deus. Então, a meditação de hoje vai ficar sobre as promessas do nosso Pai, promessas de Deus, que Deus tem promessas na palavra. Deus não promete, meus irmãos. Muitas pessoas confundem as promessas de Deus com as nossas vontades. Ah, eu quero isso porque eu falei com Deus, a gente tem que ter o discernimento, o entendimento de saber que as promessas que Deus cumpre é as promessas que estão na palavra dele, que são as alianças, as promessas, que está na palavra do Senhor. Tem promessas do Senhor na palavra dele, que agora é uma promessa, como que fala? Promessa totalizada, né, para todos os crentes, e tem as promessas individuais. Né? Nós vamos falar das promessas que agora todo mundo, todos aqueles que buscarem, todos aqueles que crerem, todos aqueles que se consagrarem, né, meus irmãos? Porque também tem muitos, até mesmo nós cristãos, queremos facilidade, né? Falar assim, mas Deus me prometeu, Deus nem falou nada, você que está imaginando, você que está querendo, você acha que eu quero, então Deus tem que fazer. A gente não manda no nosso Pai, a gente não pode ordenar nada.
A gente tem que viver a base, por isso que eu falo, temos que ter pequenos períodos de meditação para nós entendermos a palavra, porque tudo na promessa, tudo na palavra, está tudo na Bíblia. O que sai da Bíblia não é promessa de Deus, o que está fora da Bíblia, as profecias fora da Bíblia, não é promessa de Deus. Nós não devemos depois, quando vier frustração, culparmos a Deus. Ah, mas Deus prometeu e não cumpriu. Estava na Bíblia? Foi Deus mesmo que prometeu? Você está fazendo a tua parte para que as promessas, a aliança de Deus seja contigo? Você está se doando? Você está realmente sendo obediente, sendo um filho amado por Deus? Você está se aproximando do Pai para que as promessas dele venham recair sobre as suas vidas? Sobre as nossas vidas? Nós temos que nos analisarmos para depois não entrarmos ou numa denominação, numa igreja, seguimos alguns falsos profetas que prometem muitas coisas, mas que não está dentro da palavra e acaba depois gerando uma frustração que muitas pessoas até abandonam a igreja. Aí tem muitas pessoas que não têm entendimento, acaba ficando frio no espírito e nunca mais procura igreja, nunca mais quer saber da palavra, porque teve uma frustração por causa de uma promessa, falsa promessa, que não estava na Bíblia, que não era promessa de Deus, não era aliança do nosso Pai. Então que nós venhamos nos aprofundarmos na verdadeira promessa, nas promessas que está na Bíblia, nas promessas de Deus, que foi inspiração do Espírito Santo, para que não venhamos nos frustrar com nenhum profeta, que não venhamos ser enganados, meus irmãos. Que eu reparo muito assim, ultimamente, já tem um tempinho, né? Muitas profecias, muitas falsas profecias, muitas facilidades de promessas, muitas promessas que não estão na Bíblia. Se não está na Bíblia, não dê ouvido, meus irmãos, porque Deus é fiel à palavra dele, a palavra que está na Bíblia, a aliança que ele fez. Ele não é fiel à palavra, a promessas vãs que as pessoas divulgam ou que fazem para atrair a nossa atenção. Nós não podemos ser tão inocentes a ponto de achar que com facilidade vamos conseguir, com facilidade, com falsas profecias iremos conseguir, né, aquilo que almejamos. Todo mundo, meus irmãos, tem desejo no coração de viver bem, de ter paz, de ter vida financeira estável, mas nós temos que nos perguntar: o que está na promessa de Deus, que é o meu Pai, meu Salvador, meu Criador? O que está na promessa dele? Eu estou fazendo os estatutos, estou obedecendo os mandamentos para eu me tornar filho de Deus e fazer aliança com meu Pai, para eu ter direito, ser co-herdeiro do Senhor Jesus Cristo e receber essas promessas? Então que nós não venhamos nos iludirmos com as profecias, com as promessas que não estão na Bíblia, que nós venhamos entender, quando lermos a Bíblia, devemos pedir discernimento para entendermos a palavra, meditarmos nela, que a palavra fala meditar de dia e de noite, meditar sempre, porque está tudo aqui, meus irmãos, tudo no que eu falo, manual de instrução, é a nossa Bíblia, que venhamos então, quando lermos, venhamos pedir ao Espírito Santo, dá discernimento, da sabedoria, que eu venha entender e que eu não venha só ler, que eu venha ser capacitado a praticar, a me separar do pecado, a me separar das coisas que me afastam de Deus, para eu poder ter essa vida em abundância, que a vida em abundância é uma promessa do Pai, é uma promessa que está na Bíblia, que terá vida em abundância. Aquele que crê em Cristo, aquele que anda com Cristo, não andará mais em luz, mas não andará mais, não andará mais em trevas, mas andará na luz. Isso é outra promessa. É uma promessa que está na Bíblia, a promessa que você pode crer que vai ser cumprida na tua vida, assim que você conhecer os mandamentos, assim que você praticar a palavra em obediência com Deus. Porque na época o próprio Moisés, né, ele já tinha promessa da terra prometida, manava terra frutífera, que né, onde ele estava não tinha, né? Essa terra era frutífera, manava leite e mel, então ele tinha promessa. Só que o que ele fez? Ele desobedeceu a ordem de Deus, e com isso Deus falou assim: não, você desobedeceu, então você não entrará, mas a herança, os seus descendentes herdarão a terra prometida. Aí tem todo um contexto depois, mas isso é para um outro estudo. O que eu quero assim meditar com meus irmãos hoje é que nós não venhamos ser enganados com as falsas profecias, não venhamos ser enganados com promessas que não estão na Bíblia, para depois não ficarmos frustrados com o nosso Pai. E que nós venhamos também levar ao nosso Pai nossos problemas, nossos pensamentos, nossas dúvidas, para que o nosso Pai venha ver: realmente meu filho está me procurando, ele está se aproximando, ele está me pedindo. Deus, ele não limita as bênçãos dele. Está escrito na palavra: quem orar de coração contrito, buscar Pai, Pai vai responder, nosso Pai, ele vai atender. Ele não está na palavra, ele não tem como ele não escutar uma oração com o coração quebrantado, uma oração que vem da alma.
né? Então isso é promessa, isso é cumprida, a vida em abundância, aquela paz que excede qualquer entendimento, né? Isso é tudo promessas da Bíblia que nos garante a vida eterna, a vida depois da morte, são promessas da Bíblia, né? E tem várias outras promessas. A nossa mensagem vai ficar hoje, vamos meditar hoje em 1 João 9. É uma das promessas que está na Bíblia, que é a promessa de Deus, a palavra, e é uma das principais, como se fosse o começo, né? O começo de tudo. Né? É como nosso Mestre Senhor Jesus veio nos pregar, veio nos ensinar como é que faz, como é que eu faço para ser corredeiro, como é que eu tenho direito, porque nós sabemos que lá no começo eles veio para os israelitas, vieram para o povo hebreu, só que depois o próprio Jesus falou, aquele que crê em mim, que me buscar, que me aceitar como Salvador, é para todos aqueles que creem nele, não somente para Israel, não somente para aquele povo israelita, mas para todos aqueles que nele crê. Por todo o confins da terra tem que pregar o evangelho, e todos aquele que nele crê receberá essas promessas, que é a salvação, a vida eterna, vida em abundância, a paz que excede qualquer entendimento humano, e tantas outras promessas que nós vamos lendo a Bíblia e vamos tomando parte, vamos aprendendo, vamos fazendo parte da aliança, conforme a nossa obediência, conforme a nossa caminhada com nossos sacrifícios, né? Rasgar o coração, obedecer, se separar das trevas e para a luz, é tudo promessas que está na nossa palavra sagrada. 1 João fala assim, 1 João 9, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as injustiças. Então, é uma promessa também, meus irmãos, isso aqui é uma promessa. Se nós confessarmos os nossos pecados, nosso Pai, né, nosso Deus, ele é fiel para perdoar os nossos pecados e nos justificar, né, nos purificar de todas as injustiças. É uma promessa que nós temos que ter a consciência. Como sabemos que o pecado nos separa de Deus, não tem como, meus irmãos, eu querer ser abençoada, eu querer ter promessas cumpridas na minha vida e eu estou vivendo no pecado. Se o próprio pecado é o que me separa do meu Pai, então não tem como. Eu ando no pecado, ando agradando o mundo, porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Eu ando agradando o mundo e ao mesmo tempo eu falo que eu louvo a Deus, que eu amo a Deus, que eu acredito em Deus. É como também a palavra fala, não tem como jorrar da mesma fonte água salgada e água doce. Então, se eu não fizer a separação do pecado, eu não tenho como me aproximar da promessa de Deus. Porque o próprio pecado me separa de Deus. Se me separa de Deus, como é que eu vou viver a promessa de Deus? Como é que eu vou ver a aliança de Deus? E aqui também, meus irmãos, outra passagem que fala é Filipenses. Tem várias outras passagens, desde Gênesis fala sobre as promessas, né, da terra prometida, muitas promessas, são promessas individuais também, que iriam ganhar as guerras, que iriam ser reis, que iria abençoar. Salomão também tem a promessa individual, né, que ele seria sábio, que iria multiplicar. Então, promessas individuais que tem desde o começo de Gênesis, né? E tem as promessas que é globalizada, que é todas, que cabe para todos os cristãos. Então, essas promessas, a vida eterna. Se você pedir perdão dos seus pecados, os pecados serão perdoados. Se você confessar que Jesus Cristo é o único Salvador, você conseguirá, né, a salvação. São promessas que é para todo mundo que nele crê, meus irmãos. Em Filipenses fala assim, Filipenses 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Isso aqui é outra promessa, né, meus irmãos? Porque nós sabemos que nesse mundo atribulado de hoje, uma coisa que tira muito a nossa vida, né? Nossa vida boa, né? É a falta de paz, é a tribulação, é tanta coisa que nos enche a cabeça, nos deixa sobrecarregado mesmo, perturbado. Isso é muito ruim, meus irmãos, porque uma cabeça perturbada, uma cabeça sobrecarregada acaba também afetando não só a alma, o espírito, mas o corpo físico também, que aí vem o estresse, aí vem o aborrecimento. Então isso é muito complicado. E a promessa de Deus fala, né, que a paz que excede qualquer entendimento humano será com aqueles que buscam em Jesus Cristo. Então é outra promessa. Então, meus irmãos, nossa meditação hoje vai ficar nas promessas reais de Deus,
promessas que a Bíblia nos fala, para que nós possamos ter mais interesse também em saber quais são essas promessas que serão cumpridas na vida daqueles que buscam a Deus. Não é qualquer promessa, não é facilidade, meus irmãos. Deus nunca prometeu facilidade para ninguém. Deus é justo, Deus é um Deus poderoso, Ele tem todo o poder. Mas para que nós possamos viver sobre o poder de Deus, temos que fazer parte da aliança. Devemos que fazer a nossa parte. Primeira coisa, devemos acreditar que Deus é todo poderoso, Ele é o nosso Criador, que Ele nos ama, que todos somos capazes, todos somos amados igualmente, não faz acepção de pessoas, se é judeu, se é israelita, se não é, não importa, meus irmãos, importa a nossa aproximação, importa que nós venhamos ser obedientes, porque mesmo aqueles que são israelitas, são judeus, ou que são mesmo praticantes do cristianismo, se faltar com a obediência, se faltar com os mandamentos, se fizerem na própria vontade, na própria força, Deus também não cumpre as promessas, não é porque nós somos batizados, somos cristãos, que estamos isentos saímos da promessa de Deus. Só fica na promessa quem está alicerçado, quem está alinhado com a vontade de Deus. Pessoas podem ter 30 anos, 40 anos de religião, de ser já batizado e não quer, isso não diz que vai ser salvo. Salvo aquele que quando está com Cristo, caminha em Cristo, vive por Cristo, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não faço mais as minhas vontades, faço a vontade de Deus. Aí sim, estaremos alicerçados. E as promessas de Deus, Deus é fiel para cumprir as promessas dele. Então, que nós venhamos ficar alicerçados, firmes na promessa do Senhor. Porque Deus é fiel para cumprir as promessas dele em nossas vidas. E nós sabemos disso, nós vemos isso com nossos olhos carnais também, muitas vezes, muitas coisas nós podemos ver mesmo, meus irmãos, sentir essa paz que excede o espírito. Essa paz que excede o entendimento humano é uma paz que nós precisamos muito, ainda mais no tempo que está se cumprindo também a profecia de Deus. Nesse mundo atribulado, a paz é uma coisa que a gente vem almejando, vem querendo, porque sabemos como faz a diferença nós andarmos com Cristo, na paz que excede o entendimento humano, e andar nessas coisas, perturbações, mundanas, perturbações desse mundo, coisas que tiram nosso sossego. Não vale a pena não, meus irmãos. Nós devemos ter consciência de como é bom sermos obedientes, sermos tementes, sabemos que Deus é todo poderoso, Ele faz o impossível, Ele é um Deus que faz tudo possível, tudo se tornar possível, É um Deus que nos ama, é um Deus que só pede de nós, meus irmãos, que nós nos aproximamos, que nós viemos pedir perdão dos pecados, não venhamos mais pecar, e venhamos obedecer, venhamos voltar a Ele, voltar à nossa origem, voltar para quem nos criou, que venhamos esquecer essas ilusões do mundo, essas coisas que roubam o nosso sossego, a nossa paz, e que venhamos esquecer as falsas profecias, as promessas vazias, promessas fáceis. Deus não cumpre promessas de lábios de pessoas que não estão direcionadas. Deus faz tudo que está na palavra dele, porque Ele é fiel para cumprir a palavra dele. Então, meus irmãos, a meditação vai só até aqui, que Deus me deu, para que possamos sermos diligentes nas coisas do Senhor, possamos entender que Deus cumpre a promessa que está na Bíblia, conforme nossa obediência, conforme nós fomos buscando. Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Deus não decepciona ninguém. Quem nos decepciona é as nossas próprias escolhas, é a nossa confiança no homem, é a nossa confiança em pessoas erradas, é o nosso achismo. Isso nos decepciona. Agora, Deus não decepciona ninguém. Aquele que espera em Deus pode ficar tranquilo. Fique tranquilo, descanse no Senhor. Tudo no tempo do Pai, tudo na vontade, que é boa, perfeita e agradável. Graças a Deus por isso. Porque as nossas vontades, a maioria, meus irmãos, sequer todas, são vontades que a gente acha, porque nós não sabemos o que acontece daqui a um dia, daqui a uns minutos, a gente não sabe, meus irmãos. Não sabemos na totalidade quais as consequências daquilo que estamos pedindo ou querendo. Não sabemos que aquela escolha pode mudar toda uma outra trajetória de outras pessoas ou das nossas próprias vidas, nossas escolhas erradas. Então, que nós venhamos entregar, confiar nas promessas do nosso Pai, na boa vontade dele, e venhamos, meus irmãos, em tudo dar glória a Deus, agradecer ao Pai, saber que o deserto que nós estamos passando, que não venhamos fazer a nossa vontade nem no nosso braço, sabemos confiar em Deus, que possa ser um deserto realmente que Deus quer que nós possamos aprender alguma coisa, não aquele deserto que nós estamos repetindo por causa dos nossos erros, de nossas escolhas erradas, para nossa falta de discernimento, que venha todas essas barreiras, essas cegueiras venham cair por terra, que eu peço o Espírito Santo para nos instruir,
para nos orientar, para nos dar discernimento e para fazer brotar a vontade do nosso coração de buscarmos mais na palavra, entendermos quais são as verdadeiras promessas, como nós podemos nos tornar herdeiro das promessas, o que devemos fazer para termos uma vida alicerçada na palavra de Deus, que isso é maravilhoso, meus irmãos. Essa paz que excede qualquer entendimento humano possa estar conosco, nos acalmando o nosso coração, nos fortalecendo na fé, que nós possamos viver pela fé, viver em Cristo, viver para Cristo, vivermos como Cristo. Isso é a mensagem do dia de hoje para a nossa meditação. Para quem quiser ler, meus irmãos, para meditar, que é bom nossa individualidade com o nosso Deus, é 1 João 9 e Filipenses 7. Para meus irmãos meditar, levar a Deus em oração, buscar o nosso Pai, que o Pai está lá esperando, meus irmãos. Está cheio de bênçãos, ele não retém bênção, ele não tem limitações de bênção, nem do amor dele, que o amor dele é incondicional. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para nos resgatar. E o amor dele primeiro, ele nos amou primeiro. Então, por isso que ele tem todo esse amor, todo esse prazer que nós nos chegarmos novamente ao nosso Criador, porque Deus nos ama. Então, é o princípio de tudo, é o amor do Pai por nós. Foi o princípio de tudo. E que nós viemos retribuir esse amor. E agradecer a Deus por já colocar esse amor no nosso coração. Porque muitas pessoas ainda têm um coração frio, coração endurecido, que não acreditam, não querem. Mas isso aí, aos pouquinhos, Deus sabe, como faz com as pessoas, O Espírito Santo convence que nós venhamos ser gratos, tá, meus irmãos? Nossa meditação é isso. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Pai, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua mensagem, pelas Tuas promessas, que nós sabemos que o Senhor é fiel para cumprir em nossas vidas. Que o Senhor venha, Senhor Deus, nos alicerçar, que Teu Espírito Santo venha nos ensinar, para que possamos nos capacitarmos, Pai, a sermos obedientes, para que possamos fazer parte da Tua aliança. Porque nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor é Deus do amor, a Sua benignidade dura para sempre, e que o Senhor nos amou primeiro, e que com o Teu amor, o Senhor enviou o Teu Filho, Senhor Jesus, para nos salvar, para nos ensinar, Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, ter a visão espiritual ampliada, aumentada, e que possamos, Senhor Deus, entender, Pai, que devemos ser obedientes para que possamos sentir a Tua presença, para que possamos caminhar nos Teus atos, para que possamos, Senhor Deus, receber todas as Tuas promessas, as Tuas alianças, Senhor Deus, a Tua vida em abundância, a Tua paz que excede qualquer entendimento, possamos sentir a Tua força, Senhor Deus, a Tua alegria que é a nossa força, que nós viemos consertar, Pai, viemos consertar o nosso altar, viemos nos autoanalisar, viemos pedir perdão dos nossos pecados, que Teu Espírito Santo possa, Senhor Deus, nos convencer dos nossos pecados, para que nós possamos esquecer a frieza do nosso coração, viemos também entender, Pai, que nós sozinhos não conseguimos nada, porque somos fracos, somos falhos, somos pecadores, mas que a Tua presença pode nos fortalecer, nos orientar, e que somos totalmente dependentes, Pai, do Teu amor, da Tua misericórdia, do Teu Espírito Santo para nos convencer do nosso pecado, e que possamos ser perdoados, como está escrito na Tua palavra. Aquele que confessar os Teus pecados será perdoado, será esquecido, os pecados serão esquecidos. Nós confiamos, Pai, nas Tuas promessas, sabendo que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, fiel para cumprir as Tuas promessas, e que o Senhor é Deus amoroso, que nos perdoa, que nos limpa e que nos livra de todo mal. Obrigada, Pai. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada pelos irmãos que estão junto comigo nesse canal, buscando mais de Ti, buscando, Senhor Deus, entender mais a Tua palavra, para que possamos conhecer também a Tua palavra, conhecer as Tuas promessas, e possamos querer brotar no nosso coração, germinar a Tua palavra para dar bons frutos, para que possamos, Senhor Deus, ser parte da Tua herança, da Tua aliança, e possamos, Senhor Deus, o principal de tudo, herdarmos a vida eterna, Pai, a vida eterna junto no Teu céu, Pai. Que abençoados sejam os meus irmãos, glorificado e exaltado seja o Teu santo nome sobre toda a terra e todos os céus. Agradecemos, Pai, a Ti pelo Teu amor, agradecemos a Ti por tudo, em nome santo do Teu Filho amado, nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigada, Deus. Então, meus irmãos, nossa meditação do dia é que possamos entender a promessa de Deus, possamos obedecer o mandamento para sermos parte da promessa de Deus, que sejamos diligentes nas coisas do Senhor, sejamos também conscientes, inteligentes, e não venhamos nos apegar às falsas promessas, às facilidades, porque promessa de Deus está na palavra. É só na palavra, meus irmãos, que viemos ler, viemos entender, viemos meditar. Pequenos períodos para grandes crescimentos, pequenos períodos de meditação na palavra para grandes crescimento espiritual e de discernimento dos altos céus.
Obrigada a todos, tenhamos todos um dia abençoado, com a presença do Espírito Santo de Deus, com a proteção dos anjos do Senhor. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.